Olá, irmãs, bom dia mais uma vez. Gostaríamos de dar nessa manhã continuidade ao nosso chazinho que iniciamos com o tema Mulheres que refletem Jesus, baseado em Tiago, capítulo 1, dos versos 22 ao 25, e nós vamos ler novamente esses versículos. Tiago 1, dos versos 22 ao 25, que vai dizer assim: Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso e praticante. Esse será bem-aventurado no que realizar. Então, Tiago nos mostra que nós precisamos refletir Cristo em nossas vidas. E no nosso chazinho anterior, nós falamos que nós devemos ser praticantes e não somente ouvintes da palavra. Então, nós precisamos aprender e colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado através da sua palavra, refletir Cristo em nossas vidas. E o nosso segundo ponto que nós vamos trabalhar hoje é: examine-se a si mesmo. E vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler os versos 28 ao 32. 1 Coríntios, capítulo 11, versos 28 a 32, que vai dizer assim: que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E por isso que há entre vocês, muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, examine-se a si mesmo. Precisamos examinar as nossas vidas diariamente. E a nossa orientação é pela palavra. Então, olhando para o seu passado, tente aí identificar áreas que Deus já transformou e por isso hoje você se parece mais com Jesus do que antigamente. Então acredito que se eu pedisse para vocês colocarem aí, diga uma área da sua vida que Jesus já transformou. Eu acredito que todo mundo teria algo para contar. E pensando no processo, como foi o processo dessa transformação? O que Deus usou para que isso acontecesse? Agora pense em uma área que ainda precisa ser mudada. Qual área você ainda precisa de transformação? Nós sabemos, irmãos, que nós estamos caminhando para a perfeição, né? O desejo, claro, de todo crente é que todos os dias a gente se pareça mais com Jesus. Então, todos os dias eu devo buscar ser transformada pela palavra para poder, assim, ser mais parecida com Jesus. E aí eu posso pensar qual área, né, da minha vida, da sua vida, que ainda precisa ser mudada. Será que é o uso da língua? Será que é a murmuração, o descontentamento, o seu relacionamento com as pessoas,
a fofoca. O que você precisa mudar para poder ser mais parecida com Jesus? Então, nós precisamos, né, nós devemos permitir que a palavra de Deus ela cause em nós reflexão, incômodo e nos ajude a revermos interiormente as nossas atitudes, as nossas ações, a negligência, indiferenças e submissão à vontade de Deus. Então, nós precisamos ouvir e viver a palavra de Deus. Então, todos os dias nós precisamos melhorar, né? Estamos caminhando para sermos, como eu falei, mais parecidas com Cristo. Então, pensando nisso, como você sente que Deus está trabalhando para que você seja moldada, para que eu e você sejamos moldadas e mais parecidas com Ele? Em 1 Coríntios, capítulo 11, versos 1, vai dizer: sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele diz: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas será possível ser um imitador de Cristo? Sim, se a palavra de Deus nos diz que é possível ser um imitador de Cristo. Então, Deus, ele nos fez a sua imagem e semelhança. O livro de Gênesis, capítulo 1, versos 26, vai nos dizer isso. Então, nós mudamos e podemos imitá-lo. Por quê? Porque o Espírito Santo é que nos transforma. Então, se você está em Cristo, o Espírito Santo que habita em você será capaz de moldá-lo e a cada dia nos tornarmos mais semelhantes a Ele. Então, isso refletirá nos nossos atos e nos frutos das nossas atitudes. Então, quanto mais eu me pareço com Cristo, mais isso vai refletir. Então, o que diz o livro de Efésios, capítulo 2, versos do 1 ao 10? Vai falar de algo muito importante. Efésios, capítulo 2, versos do 1 ao 10, que diz: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar-nos, nos tempos vindouros, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então,
Os versos que nós acabamos de ler nos mostram que todos nós estávamos mortos em nossos pecados, mas a graça de Deus nos deu vida em Cristo Jesus. Então, nós precisamos ter cuidado de não viver vidas superficiais, de tentar camuflar aquilo que está imperfeito, porque a palavra de Deus nos mostra as nossas imperfeições. Como foi falado no primeiro dia, sejam praticantes e não somente ouvintes. Então, quando eu pratico aquilo que eu leio, aquilo que eu tenho aprendido, aquilo que a palavra de Deus tem me mostrado, tem me ensinado, então, quando eu leio a sua palavra e quando eu coloco em prática, vai haver mudanças em minha vida. Então, o Senhor nos ensina que nós precisamos ouvir e colocar em prática, para que assim possamos ter vidas que refletem a Jesus, para que Deus seja glorificado em nossas vidas. Então, examinar a si mesmo vai nos ajudar a buscar ter uma vida voltada para aquilo que o Senhor quer de nós. Examinar as nossas vidas vai nos mostrar áreas que precisam de transformação. E somente através da palavra é que nós vamos conseguir identificar as imperfeições que ainda existem em nós. E com a ajuda de Deus, do Espírito Santo, teremos as nossas vidas transformadas por Ele. Amém? Então, que Deus nos ajude a examinar a si mesmo e a pedir a ajuda do Espírito Santo para que as nossas falhas, as nossas imperfeições sejam transformadas pelo Senhor. E no nosso último chazinho nós vamos ver o terceiro ponto para poder fechar então esse estudo sobre nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, nos ajuda, Senhor, a examinar as nossas vidas e a buscar, através da Tua palavra, corrigir as nossas imperfeições. Nos ajuda, Senhor, a nos tornarmos cada dia mais parecidas contigo. Que o Espírito Santo de Deus nos incomode para transformar aquilo que precisa ser transformado. Obrigada pelo teu cuidado. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está sempre buscando nos ensinar. Te agradecemos por tudo. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe as suas vidas e até a próxima.